coisas que ninguém me contou sobre correr 24 quilômetros. Um pouquinho mais de uma meia maratona. Pra mim, esse é o pior de todos. Eu não estava preparada. Minha mãe tinha me avisado minimamente porque ela correu 21. Só que eu nunca ouvi alguém falando com tanta gravidade do pós. Dói muito. O pós, o depois de acabar de correr. Correr é difícil? É. Mas o pós, eu acho que é pior. Porque o que acontece? Quando você para de correr, dá aquele choque, você ainda tá com os batimentos fortes e tudo mais. Aí, se você resolve sentar, é um pouquinho pior ainda, que aí você senta, o seu corpo relaxa. E nisso de você relaxar, é até de boa. Você sente dor na perna, você fala, meu Deus, como eu consegui isso, que não sei o que não sei das quantas. Quando você dá essa levantada, ali você começa a perceber que você tem um problema. Aí, no meu caso, eu levantei, fui pegar um smoothie e um açaí. Até então, tudo bem. Minha mãe, na hora, ela já tava reclamando de dor na perna e tudo mais. Na verdade, ela correu com dor, né? Agora, eu tava sentindo uma dor, mas uma dor, tipo, que eu tava acostumada de dor muscular, de ir pra academia, alguma coisa assim do tipo. E uma dor também na escápula, porque eu fiquei gravando. Aí eu fiquei correndo algum tempinho assim, né? Então, eu senti um pouquinho de dor na escápula também, do braço direito. Quando eu cheguei em casa e eu tomei banho, meus amigos, vocês não estão entendendo. Eu não conseguia andar. Era muito difícil pra mim. Eu fiquei com as pernas pra cima. Eu usei tipo gelol. Não é gelol que eu tenho aqui, mas é tipo um gelol. Usei um negócio de fazer massagem. Me hidratei horrores. Tomei Gatorade, tomei água de coco. Gente, vocês não estão entendendo. Eu fiquei uns 2 dias com uma dor insuportável na perna. E no mesmo dia eu marquei aula. É que como dando aula o corpo tá quente, não sente tanto. Mas depois que acabou o dia, assim, ó, o pós pra mim foi pior do que correr 24 quilômetros. Eu não estava preparada. Ninguém nunca falou assim pra mim, de dói pra caramba, você vai sofrer no pós. Eu nunca vi alguém falando isso. Você vai sentir fome. Na hora que acabou, a primeira coisa que eu falei é, eu vou comer o que eu quero, a hora que eu quero hoje. Então, de primeira, mas mais pela mentalidade de cumprir, agora eu posso me divertir. Eu tomei um shake, o açaí e tudo mais. Cheguei em casa, perto da 1, de boa. Quando deu umas 3 horas, apertou a fome. Aí eu fui, fiz um frango com legumes, se eu não me engano, comi, tudo bem. À noite, acho que eu pedi alguma coisa, ou eu comi o resto do frango. Até aí tava tudo bem. Agora, depois de 2 dias, eu simplesmente queria comer tudo que estava na minha frente. Mas não com a mentalidade de cumprir, feito, aê, agora eu vou me divertir. Não, com a mentalidade de estou com muita fome. Eu só conseguia pensar isso, eu tô com fome. Meu corpo tava precisando comer. Eu só vacilei que eu comi coisas besteiras, sabe? Se eu tivesse comido bonitinho... Terceira coisa, vão ter treinos piores do que a corrida mesmo. Do que os 21 que você for correr, os 24, os 20, sei lá, das tantas que você for correr longas distâncias. Treinos vão ser piores do que o dia mesmo. Eu comecei a correr, na verdade, antes. Uns 2 dias antes, eu já tava com a cabeça de vai ser muito difícil, você não vai desistir. Eu já comecei a treinar a minha cabeça a suportar o pior. Até porque eu estava com uma dor no tornozelo. Então eu tava assim, você vai correr 24 quilômetros com dor, mas você vai. Essa era a minha mentalidade. E eu não sei se você assistiu o vídeo, mas foi super tranquilo pra mim correr os 24. Nenhum momento eu pensei em vou desistir, vou parar, estou cansada. Depois dos 16, uma baqueada, porque o máximo que eu tinha corrido era 16. Então, eu estava num território desconhecido. Mas em nenhum momento, sabe, eu quis ceder. Eu tive treinos piores do que a corrida em si. Treinos de tiro, pra mim, foi dolorido. Até, na verdade, eu acho que os treinos do ano passado, que eu ia correr 23 antes dos 23 anos, foram piores do que os treinos de agora. Eu achei muito mais tranquilo esse treino que eu fiz, essa planilha que eu fiz. Já pegando no gancho do que eu tava falando, a mente tem que estar preparada no mesmo tanto, ou se não mais, do que o corpo. Porque é isso, meu. O corpo, ele vai cansar, o corpo, ele vai pedir pra parar, o corpo, ele vai te falando de, pelo amor de Deus, o corpo não tá preparado pra isso, ele não tá acostumado com isso. A sua mente que tem que fazer você continuar. O meu corpo, ele cansou, com certeza, ele cansou muito antes, mas a minha mentalidade tava, você vai, 2 dias antes. Então, mesmo você se preparando fisicamente, você precisa se preparar mentalmente pra falar
sim, pra falar, vou, eu consigo, eu vou. Eu com dor, eu estava com uma dor insuportável, não estou brincando. Um dia antes eu estava testando meu pé pra saber onde eu pisasse, iria doer menos. E conversando com o chat, eu falei, chat, ó, quando eu piso mais pra dentro, dói mais. Quando eu piso mais pra fora, não dói nada, que não sei o quê. No dia da corrida, eu estava sentindo uma dor. Quando eu comecei a correr, passou a dor. Passou, mas eu estava calculando que ia ser sofrido. E não foi. Que era uma coisa que eu usava muito quando eu fazia tatuagem. Faz sei lá quanto tempo que eu não faço tatuagem, mas quando eu comecei a fazer tatuagem, foi super nova, eu fazia isso. Eu imaginava uma dor insuportável. Eu imaginava a pior dor da vida. E quando eu estava lá fazendo, não chegava aos pés da dor que eu tinha imaginado. Piercing é a mesma coisa, eu fazia muito isso. Eu imaginava o pior dos cenários. E quando foi na realidade, não foi tipo, sei lá, 50% do que eu tinha imaginado. A mente, ela tem que estar... Quero falar igual, porque eu tô com medo de você não se preparar tanto do corpo. Mas pra mim é mais. A mente tem que estar mais preparada do que o corpo, sinceramente. Quinta coisa, sim, vira uma chave. Você começa a enxergar as coisas principalmente difíceis, de eu consigo fazer isso, eu já corri 24 quilômetros. Isso aqui não é nada, eu já corri 24 quilômetros. Porque é uma coisa difícil. Então, você olha as coisas menos difíceis e fala, ah, não, isso aqui é de boa, eu já corri 24 quilômetros. Você começa a pensar na vida dessa forma. De, você precisa acordar às 5 horas da manhã. Meu amigo, eu já corri mais de 2 horas seguidas. Isso aqui não é nada pra mim. Acordar às 5 da manhã não é nada pra mim. Você precisa dar 3 aulas seguidas. Eu fiquei 2 horas seguidas correndo no pace 6. Dar 3 aulas seguidas não é nada pra mim. Você tem que tomar uma decisão difícil. Eu fiquei 2 horas conversando comigo mesma, às vezes com minha mãe, mas pelo menos os últimos 10 quilômetros conversando comigo mesmo, as duas quietas, de tão difícil que tava. Não ao ponto do que eu estava imaginando, mas não é nada tomar uma decisão difícil. Eu corri 24 quilômetros. Vira uma chave. E por último, é muito difícil. É difícil, não é fácil. Não é todo mundo que vai conseguir fazer. Não é todo mundo que consegue fazer. É muito, muito difícil. Não fique mal se você não conseguir. Não fique mal se você não quiser. Não fique mal de você não tentar, porque é uma coisa muito difícil. Não é pra qualquer um. E isso não é um problema. Muitas coisas que é difícil pra caramba, eu olho e falo, não vou nem tentar, não quero. Não gosto, ou eu não sou capaz de. E isso não é um problema. Eu queria muito ser campeã de basquete. É difícil? É, mas eu sei que eu não tenho capacidade pra isso. E eu estou ok com isso. Tem coisa que é difícil pra caramba, você não tem capacidade e ok. Não é um problema. É que, felizmente, eu gosto de correr. Então, por isso, eu decidi colocar uma meta. Eu gosto de correr longas distâncias. Eu prefiro correr longas distâncias do que 3 km muito rápido. Eu gosto dessa sensação de ficar bastante tempo correndo. Não numa esteira, num parque. Então é isso. Essas são algumas das coisas que não me falaram antes de correr os 24.